Ah, tá. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vipagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gochara Tamagochara Govinda Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Om. Então, nesse encontro a gente dá início à lição número 14, ou capítulo 14, do livro Essência da Iluminação, de James Schwartz, que fala sobre a pessoa iluminada. Então, vimos aí todos os capítulos anteriores a respeito desse caminho, né, dessa trajetória, e esse é o capítulo final dessa obra de James Schwartz. Então, dando continuidade, iniciando, né, na verdade, esse capítulo. Se você quiser saber o que você será quando estiver iluminado, esse capítulo é para você. Se você tem muita energia investida na ideia de que você está iluminado, você deve ler esse capítulo, ou talvez não deve, na medida em que pode trazer a sua iluminação em questão. O que é uma pessoa iluminada? Obviamente, se a realidade é consciência não dual, não há pessoas iluminadas. Pessoas iluminadas, como as pessoas comuns, não são nada mais do que consciência ilimitada aparecendo como seres humanos. Ou, se você preferir uma noção ligeiramente menos radical, não pode aceitar que o ser humano é apenas uma ideia na consciência e quer pensar nela de maneira diferente, você poderia dizer que todo mundo está iluminado, significando que cada um de nós é iluminado pela consciência, pela luz, por assim dizer. Na verdade, todo o organismo vivo é iluminado, de acordo com essa definição, porque sem consciência, nada existe. Embora verdadeiras, essas definições de iluminação são compreendidas por muito poucos, realmente. Além disso, elas são certamente impopulares com aqueles que no mundo espiritual usariam a sua ideia de iluminação como um estatuto especial, ou aqueles que precisam de uma definição mais liberal que lhes permite impressionar, manipular, intimidar, explorar e enganar os candidatos desavisados. Você pode acreditar que todas as pessoas espirituais são, de alguma forma, bem espirituais, mas você estaria errado. As pessoas espirituais são apenas pessoas mundanas, vestidas com roupas especiais. Enquanto eles tiverem uma vasana, eles não são necessariamente imunes à variedade de atrações diárias favorecidas por seus irmãos mundanos. A atração de segurança, prazer, poder e fama. A primeira definição nega a existência do indivíduo e a segunda esvazia a ideia de iluminação completamente. A iluminação como não existência de um indivíduo não é uma ideia viável. Além de nossa natureza como consciência ilimitada, todos nós desfrutamos de uma existência limitada como seres humanos comuns. Como uma pessoa normal que procura liberdade, eu preciso saber o que é iluminação e por que eu deveria buscá-la. Assim, a questão, o que é uma pessoa iluminada, é relevante. Como será minha vida quando eu souber quem realmente sou? Lembre-se, Vedanta não se preocupa com os detalhes de sua personalidade.
Esses você sabe muito bem. Você viveu com você mesmo por muito tempo e está bastante familiarizado com sua narrativa. A iluminação é a perda da ignorância dessa nossa identidade livre. Nosso ensino tira as crenças e opiniões que temos sobre nós mesmos, deixando-nos nus e livres como realmente somos. Em nossa tradição, evitamos a palavra iluminação, embora eu a tenha usado descaradamente nesse capítulo e no título para tornar meu livro atraente, porque é uma palavra popular. A iluminação é semelhante à palavra Deus, na medida em que pode significar o que você quer que ela signifique, mas geralmente não endossamos porque dá a impressão de que é um evento especial, que confere um status especial, enquanto que é muito mais simples e profundo do que isso. Gente, que incrível, né? Tudo isso. É simples e profundo, acho que resume tudo isso, né? A gente fica percorrendo e buscando esses títulos, mesmo que a gente não tenha essa percepção clara, aqui no Ocidente em especial, formou-se um grande mercado espiritual, né, que vende essa tal dessa iluminação. E a gente passa a buscá-la, e o James foi tão danadinho, mas tão danadinho, que ele resolveu botar esse nome no livro dele, justamente como uma isca. Olha só que incrível, né? Aí, no último capítulo, ainda genialmente falando, ele deixou para contar que, na verdade, essa tal iluminação nem existe. Ela só é, no fim das contas, a nossa retomada da consciência, a quebra da ignorância de que somos o ser. Né? Então, isso vai trazer algum título para gente? Não, absolutamente não. Só vai trazer a leveza, a libertação, de fato, né? De todo o processo de sofrimento da samsara, né? De tudo isso que incorre quando a gente ainda está naquelas 3 primeiras buscas. É só isso, né? Mas, ainda assim, não nos faz nem um pouco mais especiais que todos os outros seres, que também são um ser, mas que estão ignorantes a respeito dessa natureza. Okay? Até agora, explicamos a visão da realidade de Vedanta e desenvolvemos as ferramentas necessárias para se qualificar e entender. Se você tem procurado por algum tempo, e quase todo mundo que está lendo esse livro provavelmente tem, você vai entender que, em comparação com a tarefa escassa servida na moderna sopa espiritual, Vedanta é uma articulação elegante que serve como filé mignon, um meio testado e completo, em que você pode afundar seus dentes espirituais. A gente tem visto outras obras, além dessa, né, Essência da Iluminação, e, gente, eu assino embaixo. É realmente muito elegante e muito ampla, muito ampla. Às vezes a gente lê uma mesma obra 15 vezes. A cada vez a gente descobre uma coisa nova ali, de acordo com a nossa amplitude de consciência. Né? Porque quanto mais a gente vai se abrindo para essa ideia, que isso só acontece através dessa exposição ao conhecimento, né? Mais a gente vai percebendo nuances a respeito de cada frase, de cada expressão, né? Esses dias mesmo, Mário leu um trecho do Bhagavad Gita para mim, e nesse trecho, um trecho só, tinha 2 expressões que eu não conhecia e que são extremamente importantes para o entendimento do Karma Yoga, sabe? Então, é uma coisa muito fabulosa, infinita e ao mesmo tempo simples, né? Simples com muita profundidade. Agora precisamos explicar o que a liberdade parece ser e o que ela é.
Você pode pensar que tem uma escolha, mas não tem escolha em procurar. Você é conduzido por um self, cuja necessidade poderosa para a libertação não será negada. Isso é muito real entre nós, né? Todos nós estamos aqui porque o nosso self clamou por isso, porque o nosso self nos colocou em algumas situações em que nós, de alguma maneira, questionamos essa realidade aparente. Né? Então, se nós estamos aqui firmes e fortes, reafirmando a nossa busca, significa que nós fomos conduzidos até aqui por Ishwara. Né? Então, a gente já viu que essa questão do livre-arbítrio, ela é muito estreita e questionável também, porque o que de fato nos colocou aqui, né, e até agora. Então, eu concordo plenamente com essa afirmação de que a gente foi conduzido, porque não tem outra explicação. O Vedanta não está no Netflix, não está na Globo, né, no Globo.com, não está nas coisas nas coisas do Sansara, né, nas informações, a gente não encontra. Então, nós fomos conduzidos estreitamente até aqui, nessa busca. E é muito interessante, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu parei algumas vezes de tentar entender qual foi o primeiro passo que eu dei para estar aqui, mas um passo bem certeiro, assim, porque é óbvio que minha vida trouxe até aqui, mas assim, quando é que foi, sabe? Quando é que o Vedanta em si apareceu, assim? Eu confesso que para mim ainda continua sendo uma incógnita. Pois é, a gente suspeita que tenha sido essa busca e essa certeza de que tinha alguma coisa que não fazia sentido, né? Mas Sim, precisamente encontrar, né, esse caminho, eu diria que é impossível, Beth, pois porque é. acho que foi um conjunto de tantos elementos que a gente foi reunindo, né? Sim, Que todos eles são Ishwara, né? Então eu prefiro acreditar para Ishwara essa obra. tô contigo. Precisamos explicar o que significa ser livre para que você possa evitar a doença da iluminação. Olha que interessante essa expressão, né? Maus ensinamentos e maus professores. Os maus ensinamentos são ensinamentos vagos e incompletos, baseados na experiência pessoal do professor e ou junto a livros que não têm nenhuma metodologia e nenhuma epistemologia. Os maus ensinamentos tendem a endossar cordialmente a dualidade ou negar a aparente realidade e ignorar qualquer ou todos os tópicos obviamente essenciais, a necessidade de qualificações, de dharma, de valores, tudo isso que a gente já viu aqui, né? E essa doença da iluminação, o que é, né? Maus professores são aqueles que não trabalham em si mesmos, porque foram seduzidos pela ideia de que uma epifania ou uma série de epifanias significa que eles são iluminados e, portanto, qualificados para ensinar. Acontece que as epifanias acontecem nos indivíduos em todas as fases da evolução. Elas não acontecem exclusivamente aos santos. Na verdade, muitos santos nunca tiveram uma epifania. Maus professores raramente são maus. Eles são, muitas vezes, carismáticos e bem intencionados, mas não purificados como indivíduos e que têm prematuramente pendurado um símbolo de publicidade como salvadores do mundo. Raramente eles percebem que a espiritualidade é um samsara como qualquer outro, que o esclarecimento não os torna especiais, nem empresta verdade às suas palavras. É bastante surpreendente como são banais os vícios que trouxeram tantos gurus modernos para baixo. Por causa do espaço limitado, eu abstendo-me
eu abstenho-me de nomear nomes, né? De trazer nomes. Então, a gente viu esse último ano, 2 anos, eu arrisco dizer, uma queda coletiva de gurus, né? De guias espirituais. Foi uma coisa bem surpreendente, assim. Eu, por exemplo, vi pelo menos uns 5 líderes espirituais caírem por vásanas de algumas naturezas, mas a grande maioria vinculadas à questão sexual, de assédio e tal. E a gente percebe o quanto que é irônico até, né? É hipócrita, porque como que alguém que se coloca a serviço de um campo dármico espiritual não consegue trabalhar esse tipo de vício, né, de vassana. Isso a gente está falando de um universo bem generalizado do mundo, do campo, né, e do mercado espiritual ocidental. Mas, dentro do Vedanta, dentro dessa perspectiva, também a gente encontra muita gente falando muitas coisas que são egocentradas, né? Então, essa busca por um professor qualificado é essencial para que a gente consiga fazer essa exposição, né, ao Shravana de uma maneira limpa e produtiva. E aí, assim, aqui fica claro, né, que esse professor ele não pode ter essa vássana do iluminado e esse rótulo, né, de alguém especial. Boa noite, Val, tudo bem? Tudo bom. Tá bom. Que bom que você chegou. A gente está na página 225, tá, Val? Tá bom. Estou na casa do meu sogro, eu estava fazendo janta. Legal, que bom que você chegou. Bom, então, seguindo aqui, um yogi caído. Recentemente, eu recebi um e-mail com um link para um blog da web por um professor razoavelmente famoso, iluminado, no mundo neo-advaita. Ele disse que estava renunciando ao Gurudom para trabalhar em si mesmo e se tornar uma pessoa melhor. Foi um evento surpreendente, porque as pessoas arrogantes invariavelmente vivem em um estado de negação e fazem o possível para projetar seus problemas emocionais sobre os outros. Evidentemente, o coro de vozes furiosas que o acompanharam durante 27 anos inchou em tal barulho que tornou-se demasiado alto para ser ignorado. Sua declaração será, sem dúvida, vista por alguns como um ato de coragem. Tem que ter, né, gente? Coragem, eu acho, para admitir isso. A verdadeira lição, no entanto, não é sua história pessoal, mas o que ela diz sobre a sua visão de iluminação. Uma vez que foi por trás dessa visão que ele cometeu tanta miséria. Se tivesse sido ensinado por um bom mestre em uma tradição apropriada, ele poderia ter sabido o que é iluminação e centenas, talvez milhares, teriam sido poupados de muito sofrimento. Então, aquela história que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Quando a gente vende a iluminação como algo especial e a gente não é iluminado, a gente acaba se desqualificando, se autodesqualificando por algo que a gente criou, né? Que é a ilusão. Que acho que foi o que aconteceu aqui. Obviamente, ele não estava iluminado, nem mesmo pela definição mais liberal. O que ele chamou de iluminação foi apenas uma epifania que teve um efeito profundo sobre seu ego e o convenceu de que havia algo mais do que sua maneira de ver na época. Convenceu erroneamente de que ele era iluminado. Olha que perigo. De fato, a iluminação, como é popularmente concebida, não é algo que acontece, porque há apenas um eterno você. Nada acontece do seu ponto de vista.
e você sempre foi, e sempre será a luz da consciência e a luz sozinha. Como tal, você não nasce e nunca morre. As experiências nascem e morrem. Elas não mudam você e nem o tornam algo diferente do que você é. Se você se considerar uma entidade experiencial, um ego, você será aparentemente, mas nunca realmente modificado pelo que acontece. Acho que cabe aqui eu trazer a nossa motivação de a gente estar aqui, né, tanto eu quanto o Mário, como dirigentes de um instituto que oferece a experiência com a ayahuasca, né? Então, isso que o James está dizendo aqui foi o que eu e o Mário tivemos a oportunidade de observar nas pessoas e em nós mesmos a respeito da experiência, né? Então, a ayahuasca, por exemplo, né, que é o que a gente conhece mais, ela traz essa ampliação de consciência, onde o ego consegue observar que existe algo mais do que essa samsara. Ainda assim, essa percepção, ela não é suficiente para que essa nova trilha aconteça e seja delimitada, definida, né, no dia a dia. Porque a gente, inclusive, falava, né, que o ritual fala ainda, que o ritual começa quando ele termina, porque é no cotidiano que a gente tem a oportunidade de fazer essas transformações das nossas ações, né? E no cotidiano, essa epifania vai se dissipando como uma fumaça. Ela vai sumindo da nossa consciência por conta de todas as vásanas vinculantes, né, que estão ali presentes. Essas próprias vásanas são como hélices, pás de um ventilador, né? E essa consciência que foi acessada numa epifania é como uma fumaça. Então, a cada passada ali das vásanas, essa fumaça vai se dissipando e se afastando de nós, né? E se perde. Então, foi por conta disso, justamente por assimilar de uma maneira pragmática esse evento, né, esse fenômeno, que a gente está aqui, que a gente escolheu um caminho, elegeu uma metodologia, né, que nem se pode chamar de caminho, uma metodologia para a gente conseguir reafirmar tudo isso. Acaba que a experiência com a ayahuasca, ela reforça algumas ideias que a gente consegue acessar nessa metodologia, né? Mas ela por si não tinha essa resolução, né? Então, eu faço super, assim, as palavras do James a minhas, porque a gente realmente, na epifania, não se ilumina, não é suficiente. Se eu sou consciência, não há maneira de concluir que eu sou especial ou único. Ou talvez haja, uma vez que há apenas um de mim, eu sou único. No entanto, esse fato não é útil se você está procurando uma maneira de distinguir-se, uma vez que não há outros para apreciá-lo. A compreensão da minha natureza ilumina o ego, porque o ego é apenas uma noção de especialidade e singularidade. Eu vejo meu ego, não, eu vejo meu ego, ele não pode ser eu, se eu o vejo, tá? Vedanta não quer que ele desapareça ou espera que transcenda o mundo. Ela simplesmente a vê como um objeto, uma ideia de separação. Deve-se notar, mais uma vez, que a maioria parte do mal no mundo espiritual, ao longo dos séculos, pode ser colocado diretamente nos pés da ideia de morte do ego e transcendência, que são duas características da visão experiencial da iluminação. Então, essa é a grande diferença do Vedanta, né? O Vedanta, eu mesma já segui outros métodos, né? Outras ideias, outras filosofias, outras religiões, inclusive, que traziam muito essa ideia de transcender o ego, de matar o ego, né? De silenciar a mente.
E assim, isso é possível fazer, sim, em alguns instantes, mas logo depois que a gente faz de uma maneira extremamente, como posso dizer, desafiadora mesmo, dificultosa, a gente consegue silenciar a mente ou, enfim, anular o ego por um tempo. Isso volta, claro que volta, porque é um elemento que é parte integrante, que é fundamental justamente para que a gente faça com o intelecto essa discriminação do que realmente é real, né? Então, o ego, ele é um personagem condicional a essa situação toda. Ele que é o artista principal ali desse samsara como um objeto. E se não é ele atuando, a gente não tem condição de discriminar a respeito disso, a respeito de mídia, a respeito desse mundo dos objetos, certo? Então, ego é um objeto, ele é necessário. Ele traz para a gente essa ideia de singularidade, de que temos uma só impressão digital, única, exclusiva, o RG e tal, nome. E isso acaba sendo engraçado a partir do momento que você se dá conta de que é apenas um objeto, né? Trazendo essa ideia da dualidade, de que existe eu e os outros. Porém, uma vez que a gente conhece esse mecanismo, né, desvenda o que esse objeto está tentando trazer e essa ilusão que está incutida nisso, a gente aprende a conviver, né, com esse ego. A gente estabelece uma relação saudável com esse ego, que precisa existir. O que realmente aconteceu com o nosso yogi? Imaginou que se havia transcendido, passou a acreditar que agora habitava um nicho especial de experiência reservado apenas para poucos e se convencia de que sua epifania o capacitava a iluminar os outros. Junto com ele veio a crença companheira que o fim justifica os meios, abrindo a porta a um ensino notavelmente abusivo. O desejo de poder, nascido do seu senso de pequenez e inadequação desde a infância, sobreviveu à epifania. Como essas coisas fazem? E imediatamente em seu ambiente com resultados previsíveis, cegando ao valor moral número 1 da vida, o inevitável veio à tona. Embora falasse não dualidade, sua versão da iluminação era dualidade pura. Isso equivale a dividir um ego em um eu transcendental e um eu para ser transcendido. Para que essa ideia funcione, o ego precisa estar em um estado de completa negação. Deve-se imaginar que a parte não transcendente de si mesma não existe. Não existia para ele, pelo menos não oficialmente, embora devesse tê-lo perturbado o tempo todo. Mas, felizmente, ele existia para seus devotos, até que eles o pararam, depois de 27 anos. Vocês imaginam o quanto de ilusão que ele conseguiu esparramar em 27 anos, né? Manter o mito da transcendência vivo e transferir seus problemas emocionais para outro lugar, o iluminado é obrigado a colocá-los aos pés dos devotos, geralmente aduladores imaturos, que, por razões relacionadas com suas próprias questões de autoestima, acreditam no mito da transcendência. Ninguém é transcendente porque a realidade é não dual. Existe apenas um eu. Ironicamente, o mito da morte do ego, auxiliado pelos ataques do guru ao ego, é contraproducente, na medida em que reforça a crença de que o buscador é o ego. Vocês conseguem entender a diferença, gente? Alguém consegue trazer alguma
algum complemento, né, do entendimento, trazer um feedback, assim, do que está claro até aqui a respeito do ego? Thaís, Oi. se eu entendi da forma correta, a gente é ensinado a ser um buscador da nossa correção, né? Mudar aquilo que está errado, e na verdade a gente não tem nada errado. Enquanto eu não consigo entender isso, eu não consigo atingir a iluminação. E não é uma situação de andar em nuvens, né? Como está propondo. Então, na verdade, por isso que eu nunca vou conseguir ensinar ninguém a ser iluminado. Eu posso partilhar conhecimento, mas a busca é pessoal. É uma busca de entender que eu sou completo. É uma consciência e não uma mudança de, eu falho agora e pronto, agora não falho mais. Não é um estado de perfeição, né? Até porque perfeição não existe. É, é nessa linha, né? Sim, não existe maneira de se ensinar a iluminação, porque a iluminação, ela não é um estado, ela é apenas uma consciência. A única coisa que a gente precisa é sair, quebrar a ignorância, né? Romper as barreiras da ignorância. E isso não é uma transcendência, porque isso não acontece na esfera do ego. Quando a gente fala em transcendência, o que a gente imagina? Um ego pequenininho que, de repente, fica volátil e transborda de si. Mas não é isso, porque o Vedanta ensina que o ego é apenas um objeto que compõe um corpo sutil, né? E que tem tanto valor quanto o intelecto, que discrimina, né? Só que é necessário, para que o intelecto discrimine, que o ego exista também. Porque senão o intelecto vai discriminar o que exatamente? O intelecto discrimina a relação do ego com os objetos. Então, todos esses objetos, né, todos esses componentes são necessários única e exclusivamente para que eu saia, consiga romper a barreira da ignorância de que eu sou o ser, que eu sou consciência ilimitada. Né? Então, qualquer pessoa que se considere iluminador, o iluminado iluminador, está ainda manifestando, fazendo, né, uma manifestação egocentrada. Ele está ainda nessa ignorância de que o ego precisa de algo. Então, não tem como considerar que uma pessoa dessa possa ser iluminada. Que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Diga, Su. Se o que a gente vê, geralmente, quando a gente vê alguém falando que é iluminado, o que a gente tem visto são mesmo os falsos gurus. E aí, então, eu fico pensando, não é possível saber se você é iluminado ou não, é? Porque é uma consequência, mas não existe como é que fala, um parâmetro para dizer quando que você era, quando que você não era. O que determina que você é iluminado? Não é uma coisa que é natural, mas que você não pode se dizer, eu já estou pronto, eu já aprendi muito e eu sou iluminado. Então, Su, de tudo que o Vedanta sugere, a gente consegue imaginar que essa quebra da ignorância, né, nos coloca em um lugar de não identificação. Então, eu acho, dentro dessa linha, né, eu acho razoável que o iluminado, em primeiro lugar, não se considere nada, né? Porque se ele concluir que ele está iluminado, ele ainda não está iluminado, porque ele ainda está egocentrado.
Então, eu posso concluir, como eu nunca tive contato com alguém iluminado, né? O que eu posso concluir, de acordo com o Vedanta, é que, em primeiro lugar, esse Jiva, né? Essa representação aqui material desse ser iluminado, ele é extremamente humilde, ele não se coloca em condição alguma. E ele não se abala mais em nenhuma circunstância. Ele não se identifica mais com todos esses objetos de mítia. Ele vive em plenitude, em graça, né, em contemplação de tudo isso, como sabe aquele finalzinho de corrida? Imagina uma corrida de videogame, que no finalzinho você passa o carrinho lá na faixa de chegada e fica caindo um monte de confete, de purpurina e tal. Você chegou, você chegou. Eu sinto que o iluminado ele tem esse estado assim, de chegou, sabe? De ter chegado nessa conclusão e nessa consciência. E que, a partir disso, ele entra nesse estado de graça e de contemplação. E não mais se identifica com absolutamente nada, nenhum rótulo, nenhum título, e não se auto-intitularia iluminado jamais. Tá? Então, é o que eu sinto. E é o que eu vejo a partir dos relatos, por exemplo, da Glória Arieira, né, que faz os relatos do Swami Dayananda, de como ele dá ele transfere esse conhecimento, né? Outros swamis também que eu já ouvi, eu já vi o Dayananda falar, né, em vídeo, também já ouvi outros swamis falarem, e eu imagino que que seja assim, né, que eles simplesmente não se identifiquem mais com nada, falem sobre isso de maneira muito impessoal e com muita clareza. É o que eu imagino. E quando eu estiver iluminada, eu não Faz vou todo sentido. quando eu estiver iluminada, eu não vou te contar também, porque eu não vou admitir. Não vou contar para ninguém, vou ficar em segredo. Não, porque o ego não vai ter mais. Então, Bom, acho que o cara que é iluminado, ele deve ter uma dica que ele está num caminho mais ou menos certo, pelo menos, né? É interessante, porque é iluminado a partir de qual parâmetro? Eu acredito que seja do parâmetro do observador. Entendeu? Então, nós, Sim. como indivíduos, observamos o conjunto de comportamentos daquele ser, e aí a gente conclui que, de fato, ele não está mais identificado com nada que a gente esteja, por uma comparação, Sim. né? Mas o próprio ser que está nesse estado de iluminação, ele não coloca uma parte na cabeça, ou um crachá, né? Se auto-intitulando nada. Sim, não tem no currículo dele que ele é um cara iluminado. Não, não tem. Eu concordo com você. Enquanto você estava falando, me veio assim na cabeça. Provavelmente o cara iluminado ele é percebido por quem olha, mas ele, enfim, ele deve saber que ele está no caminho certo, mas ele não tem esse ego de afirmar e nem a necessidade, né, de afirmar. Exatamente. Nenhuma necessidade. E segundo o Vedanta, o iluminado, ele permanece como buscador, porque, segundo o Vedanta, o preço da iluminação e da libertação é a vigilância eterna. Então, como o iluminado não se auto-intitula, eu acho que ele continua simplesmente emanando e reforçando essa consciência, né, com esse estado de contemplação e de iluminação e de plenitude, né? Eu sinto que é isso, mas eu nunca vi nenhum material sobre isso, falando especificamente das pessoas iluminadas. Mas se tiver alguma coisa também que eu encontrar, eu vou te recomendar para ver. Gratidão. Eu interrompi alguém aí, desculpa. Não. O Cris? Só completando a dúvida, né, no que a Kurama mencionou, um iluminado é uma tendência ele querer dividir o conhecimento, partilhar este conhecimento, essa transferência do conhecimento? Não necessariamente.
Não necessariamente. Inclusive, na Índia, existem vários seres iluminados, considerados iluminados, que são renunciadores, que são sannyasis, né? E existem lá esses seres que vivem completamente isolados nas montanhas mais altas. Inclusive, existem algumas datas especiais na Índia que esses seres descem das montanhas e para serem vistos pelas outras pessoas, sabe? Mas eles são renunciadores. Então, existem muitos seres iluminados que são renunciadores, são sannyasis, tá? E eles não têm interesse em partilhar o conhecimento. Eles acreditam que esse caminho é um caminho individual. Então, o que resta para eles? É fazer uma sustentação energética, emanar essa energia, né, de amor, de libertação, através da manifestação mesmo, dele e da sua própria iluminação, né, mas sem interesse de repasse de conhecimento. Essa é eu não sei precisar, assim, que proporção que é, viu, Cris? Mas eu acredito que seja uma maioria, assim, seja sannyasis, seja renunciante. O Cris, a gente imagina que o cara que é iluminado vai ser sempre um mentor, né? Vai ser sempre um cara que vai coordenar um grupo em busca de. Mas é que eu acho que isso é o que está sendo ensinado para a gente na nossa sociedade com os Exatamente. falsos, né? Com os falsos iluminados. Exatamente. Isso é uma ideia errônea e advinda de um mercado espiritual que é extremamente deturpado, né? Então, não necessariamente o iluminado ele não tem que vender cursinho na internet, ele não tem que ter uma escola, né? Ele não tem que nada. Ele tem que simplesmente fazer a busca dele, assim como todos nós temos, né? Como todos nós podemos. E é isso. Caso contrário, ele reforça essa ideia, ele continua reforçando a ideia da dualidade, né? E aí não é iluminado. Agora voltando falando do ego, se eu estou errado, mas o combustível do ego é a ignorância. Mas quanto mais você vai descobrindo, fazendo essa autoinvestigação, a ignorância vai sumindo um pouco, o ego ele vai ficando um pouco menor, ele não some, né? Ele não desaparece, nem tem como, porque em vários momentos ele até volta, mas quanto menos ignorância, acredito eu que menos o ego tem força para conduzir. Eu sinto que ele vai perdendo, Val, o protagonismo da coisa, né? Ele vai voltando para o lugar dele de adjuvante, de coadjuvante de um conjunto mesmo de objetos que são necessários para que a gente discrimine e acesse essa consciência, né? O ser que somos. Então, sim, com certeza, quanto maior a ignorância, né? Quanto mais a ignorância impera, mais o ego infla, porque ele é o detentor dessa ignorância, né? Então, ele se fortalece com a ignorância, com certeza. Alguém mais? A gente continua? Thaís. Oi. Só ficou um pouco confuso para mim. Você falou que ele pode ou não, né? Sim. O sannyasa, ele pode ou não partilhar o conhecimento e nessa Não, partilha... iluminado. Desculpa, o iluminado, ele pode ou não. Mas o ato dele partilhar, como o Schwartz, a Glória e outros, né? O próprio pessoal lá na Índia, não, mesmo ele vendendo este conteúdo, isso não coloca, não tira a iluminação dele. Ele só está agindo de acordo com Maya, dentro das regras de Maya, mas ele não projeta ele naquele processo. É algo assim? Ele passa a dedicar esse conhecimento para o campo dármico,
né? Ele não faz nada por ele, ou por alguém, ou por uma instituição. Ele dedica para o campo dármico. Então, nenhum iluminado enriquece às custas de um conhecimento, né? Às custas de repasse de conhecimento. Eles não têm mais essa necessidade, eles não têm mais essa busca, né? Da segurança, nem do prazer, nem da virtude. Então, ele escolhe propagar essa metodologia, né? Esse ensinamento para o campo dármico. Tá? Então, não tem um direcionamento de um público, não tem absolutamente nada. Dedica para o campo, dedica para a Ishvara, devolve aquilo que ele recebeu. Né? Então, é uma outra energia de troca, não é essa energia de troca monetária, né? Não faz parte dessas três buscas que são as buscas que deixam a gente completamente dependentes e presos, né? Tem que vigiar bastante mesmo, né? Porque deve ser muito fácil se perder no caminho, como aconteceu com os outros. Sim, mas o que aconteceu com os outros, aconteceu porque eles não eram de fato iluminados. Porque uma vez que você atinge esse estado, você não tem como se identificar mais, você já entendeu que é o próprio no Bhagavad Gita, o Krishna diz isso pro Arjuna, né? Que uma vez que você de fato perceber e conseguir beber dessa fonte da libertação, você nunca mais vai querer beber de outra fonte, sabe? Então, esses seres que venderam algo e entregaram outra coisa, é porque eram outra coisa, né? Não eram iluminados, definitivamente não. Você é a consciência, e consciência, aparentemente, é diferente do que percebe, significando que o que ela percebe é ela mesma. Durante os momentos de despertar, você está realmente se sentindo como está, mas a ignorância sobrevive a esses momentos e projeta a experiência sobre o ego. Vedanta chama esse fenômeno de superposição. Eu chamo isso de doença da iluminação. É um estado de ilusão. Você pensa que o que pertence a você, consciência, pertence ao ego. Quando a experiência transcendente desaparece, você volta para o nível do ego, mas agora, de alguma forma, acredita que você é algo diferente do seu ego. Você se declara iluminado e imagina que está qualificado para ensinar os outros. Olha só, né? É sobre aquilo que a gente estava falando ali atrás. As lâminas de um ventilador. Embora o karma seja um, ele está descrito de três maneiras com referência a um jiva. O karma que ocorrerá no futuro, como resultado de ações que você está fazendo agora, é chamado de agami karma. O estado total de karma que está em sua conta, aguardando para frutificar, é chamado de sanchita karma. E o karma que está se manifestando agora é chamado de parabada karma. É um dia quente e o ventilador do meu quarto está ligado. De repente esfria e eu desligo o ventilador 2 segundos antes de entrar na sala. Você observe que o ventilador está ligado, mas eu digo que está desligado. Quem está certo? O ventilador está ligado, mas está desligado. Uma epifania é apenas karma, é uma experiência. Ela surge na longa sugestão de suas experiências e volta para se tornar uma parte de sua história e talvez um vasana que pode ou não frutificar novamente. Esse vasana não oblitera o karma, o sanchita karma que você acumulou. No sanchita, todas as tendências que compõem sua aparente pessoa desde o nascimento, vamos deixar a reencarnação fora dela, manifestam-se como o comportamento da pessoa aparente no mundo.
não há lógica para a ideia de que uma epifania, que é apenas um tipo peculiar de karma de vida curta, de repente apaga todos os karmas armazenados em sua conta, deixando como um karma mais iluminado a pessoa. A pessoa fica, ele ou ela corta madeira e transporta a água como antes. Mas, quando o autoconhecimento firme remove os últimos vestígios da ignorância, há uma mudança sutil do ponto de vista do jiva para o ponto de vista da consciência. Você não pode dizer que é uma experiência e você não pode dizer que não é. É preciso repetir que essa mudança não altera o jiva e seu karma, pelo menos não imediatamente. O conhecimento destrói a noção de que você é um jiva e muda a maneira como você considera o jiva. Quando isso acontece, o ventilador está desligado, significando que enquanto o corpo e a mente continuam a funcionar como antes da mudança, a consciência não se identifica com eles. Parece que pertencem a outra pessoa. É como se verem um sonho. Olha só que interessante essa analogia, né? Então, o ser iluminado, ele passa a assistir o Jiva atuando. Como se fosse, como o que acontece com a gente quando a gente se vê em um sonho. A gente sabe que aquilo não é real. Então, aí mais uma sugestão aí para você, isso, para você descobrir a hora que você estiver iluminada. Você vai se assistir, você não vai mais se identificar. Né? Então, você vai olhar isso, aquela história, né, do ventilador que ele colocou aqui, você vai ver no seu sonho o ventilador ligado, mas você sabe que no fim ele está desligado, porque não tem nenhuma ação no seu campo. Realmente, ele é aparentemente real, tá? Então, é super interessante. E um pouco desses fenômenos já aconteceram com vocês, não aconteceram? Eu já ouvi algumas pessoas falando aqui, em algumas outras ocasiões, coisas desse tipo. Nossa, de repente eu me vi assistindo a mim mesma numa situação, como se eu estivesse de fora de mim. O que significa? Que vocês têm alguns acessos de consciência. Todos nós temos alguns acessos de consciência. Só que daí, imediatamente após esse acesso, os vasanas correm para tomar os seus lugares novamente e fazem com que a gente volte ao estado ignorante. Tá? Então, todos nós, imagino que todos nós, de alguma maneira, já tenha tido uma epifania desse tipo, porque isso é uma epifania. Quando eu estou vivendo uma situação e eu começo a viver como terceira pessoa, observando a mim mesma, é uma epifania, é uma experiência que está acontecendo ali, diferente, completamente diferente do que eu estou acostumado. No entanto, ela não tem força o suficiente para ser mantida viva, uma vez que eu tenho uma série de karmas adquiridos, né, ou seja, os papa karmas, e uma vez que eu tenho os meus vasanas, e eu estou sendo operado por eles, e eu estou sujeito a essas intempéries deles e dos gunas. Né? Então, é sobre isso. A gente tem uma série de epifanias. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Mas a gente só se torna iluminado quando esse conhecimento perdura para além dessa epifania. Tá? Essa felicidade é Ishwara. Peraí, não é isso. É como se ver um sonho. Uma vez que essa mudança não é mais deslocável, que é o que a gente falou aqui, né? Você se torna muito feliz e há uma tendência natural de querer compartilhar sua felicidade com os outros. No entanto, como você compartilha, revela se está iluminado ou esclarecido. Olha que interessante essa diferença também de termo, né?
A felicidade atrai pessoas. Você não precisa dizer ou fazer algo extraordinário para compartilhá-lo. É uma energia muito sutil que se compartilha. Se você colocar uma vela acesa perto de uma vela apagada, a chama salta de uma para outra como por magia. A ideia de que você precisa ensinar um esclarecimento precisa ser considerada à luz desse fato. A felicidade da autorrealização é diferente da felicidade que vem dos acontecimentos. A bem-aventurança da autorrealização não se impõe, é constante e aprofunda conforme o corpo sutil é purificado pelo conhecimento. Essa felicidade é Ishvara ensinando atrás de você. Se você toma o crédito no lugar dele e faz as pessoas dependentes de você sem reconhecer a fonte, você está violando o Dharma. Se você abrir a boca e falar sobre a iluminação e sua experiência com ela, você precisa ter muito cuidado para falar a verdade, não a sua ideia sobre ela. Ou você vai enganar as pessoas. Independentemente do quão felizes se sentem em sua presença. Iluminação sem conhecimento de Ishvara não é iluminação, porque o conhecimento de Ishvara faz você humilde. A verdade falada por um humilde professor invariavelmente esclarece, eleva e sustenta o Dharma. A verdade proveniente de uma mente não purificada só serve para confundir e leva ao adharma. Olha só, gente. Então, de novo, né? Esses pseudo-iluminados, né? Do mercado espiritual, eles tendem a criar esse crachá, né? Essa identificação de superioridade. Isso, qual que é a diferença de um cara desse, né, que se diz iluminado, e Hitler, por exemplo, que falava sobre a raça ariana? Né? Não existe diferença. Porque tudo que diferencia, que me coloca num cluster, né, numa bolha, e me separa do outro, é uma grande ilusão. É adármico, porque me coloca em um estado de dualidade e de desamor, porque uma vez que eu não consigo enxergar o Tatvamasi naqueles que não pertencem ao meu clã, eu não tenho amor no meu coração, amor verdadeiro, né? Eu não pratico a ahimsa, que é a não violência, o acolhimento, né, da verdade de cada um. Então, todas as manifestações, todas, gente, não tem exceção, que criam rótulos nas pessoas, são manifestações adármicas. Tá? Tudo que rotula é adármico. Ninguém, nenhum ser iluminado faria algo desse tipo, né, de criar esses clusters, essas turmas, esses clãs, e trazer a ideia de que quem pertence a isso é diferente, é superior, é iluminado. Tá? Então, essa é mais uma característica do que a gente consegue claramente identificar como não sendo Dharma. Realização do Self. Fazemos uma distinção entre realização e autorrealização porque Dharma supera a iluminação. Ou, para expressar a questão de forma diferente, a iluminação é como a iluminação faz. A ideia de que a iluminação, de alguma forma, justifica o comportamento adármico, popularmente conhecido como sabedoria louca, é uma das crenças mais perniciosas e antigas do mundo espiritual. Felizmente, à medida que o mundo espiritual ocidental amadurece,
a sabedoria louca não parece ter tanta atração quanto antes. No entanto, ainda existem muitos indivíduos vassanantes em ambas as extremidades do relacionamento do discípulo-guru, com baixa autoestima, que são suscetíveis a ele. Provavelmente acontece porque jivas, continuamente atormentados por desejos e medos, muito numerosos para mencionar, ao encontrarem regras que não são inibitórias, se identificam. Olha só que interessante isso. Me fez lembrar de um mestre que eu não vou cometer, né, o adharma de trazer o nome, mas tem um mestre que ele não está mais encarnado, mas ele tem uma força razoável aqui no Brasil, dentro de um grupo, e ele falava que ele era fumante, e tem muitíssimos seguidores, muitíssimos. E aí ele falava que ele fumava porque se ele não fumasse, ele era tão especial e iluminado que se ele não fumasse, ele não ia ficar na Terra, ele precisava ficar mais um tempo na Terra. Então ele usava esse vício para se prender aqui, a alguma coisa que fosse da Terra. E aí, por consequência disso, eu conheço algumas pessoas que seguem essa filosofia e todas elas fumam. Olha só, que interessante, né? E todas elas acreditam veementemente de que esse mestre fumava para conseguir ficar um tempinho mais aqui. É real. Então, a gente vê uma série de coisas aí que são espelhos disso aqui que o James está contando para a gente mesmo, tá? Provavelmente, portanto, eles estão inclinados a cortar cantos. Eles se identificam, né? Tudo que não é inibitório, porque imagina, a gente falar, se você for fumante, você está sendo adármico com o seu próprio jiva, você está sendo adármico com o meio ambiente, você está, enfim, qualquer vássana é adármico, né? Aí, isso faz com que as pessoas se afastem, falam, nossa, não, isso é muito difícil, isso exige disciplina e tal. De repente, eles se encontram com esses malucos, beleza, que prometem essa iluminação aos fumantes, né? O que eles vão fazer? Eles estão reféns de um jiva, né? Eles estão reféns de um sanskara, de um conjunto de vássanas. Eles vão, obviamente, escolher o caminho mais fácil. Aqueles que estão ainda suscetíveis, né, a viverem essa sansara e serem sansares, eles vão se identificar com essa promessa e tentar se poupar de qualquer processo de dedicação, de disciplina e de sacrifício dos vasanas, né? É uma tendência mesmo. Por isso que essas pessoas, esses pseudo-iluminados, têm um monte de seguidores. Um monte, gente. É uma coisa impressionante mesmo. Provavelmente acontece porque os jivas, continuamente atormentados por desejos e medos muito numerosos, para mencionar, ao encontrarem regras que não são inibitórias, se identificam. Portanto, eles estão inclinados a cortar cantos. Dependendo de como você o vê, o campo do Dharma é uma matriz sufocante de leis projetadas para frustrar a necessidade de ser livre, um mal necessário, na medida em que impede a vida de escorregar para o abismo nas mãos dos ímpios. Uma estrutura benigna torna o sucesso possível. A alternativa do caos não é um bom presságio para o trabalho propositivo e a felicidade. Para muitos, a iluminação parece prometer alívio da miríade de tiranias de Ishvara. Sem colocar um ponto muito fino sobre ele, o Jiva é muitas vezes propenso a sentir que, uma vez que é iluminado, é livre para fazer o que quer e não colher consequências nocivas. Logo, aprende o contrário. Embora muitos transgressores sejam alunos lentos, como o professor mencionado acima,
O poder das vasanas, sendo o que são, até que aprenda sua lição, inflige a miséria nesse e em outro. Se você vem pela sua iluminação, através de um ensino experiencial que ignora as qualificações, Dharma e Ishvara, isso não vai surtir efeito em uma purificação. Óbvio que não, né? Se a gente não está qualificado, se a gente não consegue entender o conceito de Dharma, e muito menos quem é e o que é essa manifestação chamada Ishvara, não tem como, não vai surtir efeito, né, na purificação. Essencialmente, todos os problemas centrados em torno da iluminação são o resultado da superposição, confundindo o eu com o jiva. Uma vez que estamos olhando para a iluminação da perspectiva do jiva, é importante saber que em todos os assuntos transformacionais, o conhecimento firme e rápido, eu sou a consciência ordinária não dual e limitada, deixa à mostra o jiva eterno, mas não muda o jiva aparente, o indivíduo específico. Ele muda o jiva porque torna vasanas vinculativas, não vinculativas, e destrói o sentido da realidade dual. É a única maneira, gente, é a única maneira de queimar vasana e sair da dualidade, tá? Recentemente, no primeiro caso do seu tipo, em nossa linhagem que eu conheço, um professor autorrealizado perdeu seus ashras, dinheiro, poder e, mais significativamente, sua reputação por abusar sexualmente dos seus alunos. Olha, a gente estava falando sobre isso aqui do Brasil também, né? Ele reprimiu esses vasanas por anos, mas eventualmente Ishvara o derrubou. Conheci-o anos atrás, fiquei impressionado com seu ensino e mais ou menos o apoiei, apesar de uma pequena inconsistência em sua aparência. Em nossa tradição, geralmente, os professores deixam seu cabelo crescer naturalmente. Quando fica muito difícil, eles raspam e deixam crescer novamente. Eles não são desleixados, mas eles não fazem uma tentativa de chamar a atenção para seus corpos. Mas esse professor era diferente. Ele colocou um pouco de atenção demais em seu cabelo. Ele tinha um penteado. O cabelo estava bem, mas o fazer demasiado é um pouco duvidoso no contexto da tradição de Vedanta. Em todo caso, eu não pensava muito sobre ele nos anos seguintes, mas sempre que eu fazia, eu sempre estava me divertindo com essa peculiaridade. Tirava sarro do cabelo do professor. Quando ouvi sobre sua desgraça autoimposta, tudo fazia sentido. Ele era inseguro e vaidoso e queria se tornar atraente para as mulheres. Ele pode ter sido autorrealizado, mas ele não foi autorrealizado plenamente, porque ele não era atraente para si mesmo. Olha só, gente, que coisa mais nobre, né? De a gente concluir. Quando você realmente sabe quem você é tão atraído por si mesmo que você não se importa com o que as pessoas pensam. Autorrealização significa que sua vida reflete o ensino. Você não pode afastar um vasana particular, se recusar a aplicar o conhecimento a ele e reivindicar ser autorrealizado. Os dois vasanas mais óbvios que as pessoas autorrealizadas não querem examinar à luz do conhecimento são dinheiro e sexo. Ou, citando um professor há muito falecido, mulheres e ouro. Está na mesma, né? Indivíduos mundanos ou espirituais que perseguem dinheiro são inseguros. Dinheiro faz com que se sintam seguros. As pessoas que perseguem sexo não se sentem bem consigo mesmas. O sexo é o último prazer mundano e a obsessão com ele é uma tentativa de compensar sua baixa autoestima. Uma pessoa autorrealizada está em um estado de prazer perpétuo
porque a natureza do eu é felicidade. Olha só, gente. Há outras tendências que muitas vezes são pouco faladas em pessoas autorrealizadas. 3 das quais merecem atenção: poder, amor e respeito. O primeiro guru mencionado acima era viciado no poder. Daí o abuso psicológico e físico. Poderosos gurus famintos têm baixa autoestima, nascida de um sentimento de impotência e inadequação. Para compensar, eles buscam o poder. Gurulatria, olha que termo. Gurulatria é uma rota fácil para o poder, na medida em que o guru está lidando com o público crédulo e inseguro, com suas próprias questões de autoestima. Uma pessoa que não sente seu próprio poder espiritual será atraída e se renderá a uma pessoa poderosa, esperando um dia exercer tal poder. Olha só, gente, esse fenômeno. Esse tipo de atração diz respeito a uma busca sansárica, né, que é poder. O senso de poder que acompanha o autoconhecimento não tem nada a ver com o poder sobre as pessoas. Ele brota do senso de domínio sobre as vássanas que vêm com o firme conhecimento de que você está completo e é completo. Saber sem sombra de dúvida o que você é destrói a rede de desejos que tornam os jivas impotentes e dependentes. Bom, vou parar por aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Quem que quer começar trazendo alguma percepção a respeito do que a gente disse aqui? Bom, pensando num todo, assim, não só nesse último parágrafo, como é uma linha tênue, né? Como é cauteloso esse tema entre a iluminação, entre se achar iluminado, ser iluminado, né? Então, fazendo uma autoanálise, seria até muito mais cauteloso, antes de comentar o que é o Vedanta por aí, ler todo esse livro, do que ter, enfim, ter participado disso tudo e nesse mesmo momento comentado, porque em vários momentos aqui dos nossos encontros, eu mesmo caí em contradição do que eu dizia, porque eu achava que tinha entendido o que eu tinha lido, ou dos nossos estudos, né? Então, bom, hoje, para a gente finalizar com esse capítulo, quando a gente fala dessa questão da iluminação, que não é, você não fala que você está iluminado, já começa também a ter outros tipos enfim, outros tipos de ações minhas em relação a isso também. Então, eu acho que o que eu posso concluir disso se eu tivesse uma oportunidade, não faria diferente, mas eu acho que foi importante, mas se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu acho que eu teria participado de todas essas aulas antes de começar a dizer o que é o Vedanta, sabe? Porque é muito cauteloso, é muito delicado. Você acha que o seu conceito de iluminação, então, estava um pouco diferente ou distante daquilo que a gente abordou hoje? Eu não, na verdade, assim, eu achava que eu ia descobrir isso, entendeu? Eu acho, em algum momento que essa iluminação talvez chegaria, por exemplo. Aham. Mas eu digo, enfim, então não é isso. E aí eu também pego exemplos no passado, quando a gente falava de desejos, eu acho que eu já comentei umas vezes aqui, então, que no começo eu não queria nem desejar nada, porque para mim era algo super, eu estou indo muito contra, tá tudo muito difícil, enfim. Então, eu percebo que o Vedanta, esses ensinamentos, eles são muito delicados para passar para frente. Então, é muito importante se conhecer mesmo, conhecer essa tal consciência, né, essa tal alma, para que você consiga passar para frente, se é que você consegue passar esse conhecimento para frente, porque o outro precisa estar com a mente muito preparada para obter esse conhecimento. Não é muito simples. Não, isso acho que todo mundo sabia, né? Mas
Eu sinto, Beth, que o que cabe a nós, né, o que a gente está tentando fazer também aqui, exatamente nesses encontros, é falar um pouco sobre aquilo que a gente já experienciou, que a gente sabe que não levou para o lugar que deveria ter levado, né? E saber identificar e buscar fontes fidedignas de repasse desse conhecimento, que eu sinto que a gente se dispôs a fazer essa busca mesmo, né? E a desbravar, esse desbravamento desse terreno, encontrando fontes seguras de conhecimento. E então, no dia a dia, a gente se arrisca a falar sobre o Vedanta a partir da nossa percepção, né? Então, eu acho que talvez essa seja uma boa dica para você. Aqui, por exemplo, eu e o Mário, né, na Arca, inclusive nos rituais, ao final dos rituais, a gente comenta sobre como o Vedanta foi transformador na nossa vida até aqui e também na vida de outras pessoas que conheceram junto com a gente, a partir da gente. E aí, uma vez que a pessoa esteja preparada para esse conhecimento, ela vai sentir a frequência desse chamado, porque, de novo, a gente falou sobre isso, acho que a semana passada, né, de que os rishis, que foram os canalizadores desse conhecimento revelado, eles tiveram essa capacidade de sintonizar nesse lugar onde existe esse conhecimento, né, no campo mórfico, no campo quântico, e conseguiram fazer o download desse conhecimento. Nós estamos variavelmente visitando esse campo também, né? Só que a gente fica por frações de segundos nesse lugar, onde os rishis passam a vida toda, né? E aí, quando a gente visita, a gente fala, eita, acho que tem uma coisa aí que eu não tô acessando ainda. E aí, quando eu ouço essa palavra Vedanta, eu falo, putz, é isso, né? Aconteceu, para vocês terem uma ideia, aconteceu isso na semana passada. Uma pessoa que já fazia tempo que não falava comigo, ela teve um sonho e nesse sonho ela falou que tinha uma força que falava para ela: procura a Thaís, que ela tem um conhecimento para te falar que você precisa saber. E aí, do nada, essa pessoa me chamou no WhatsApp e falou: então, eu sonhei que você tem um conhecimento aí para me falar sobre, né? O caminho e tal. E aí eu falei um pouquinho para ela sobre o que a gente está vivendo, né? E aí ela se interessou a fazer essa busca. Eu sinto que nós não podemos ter a pretensão de definir Vedanta para ninguém, porque de fato a gente não tem capacidade, né, nós não somos autorrealizados o suficiente para isso. Mas nós temos fontes fidedignas, né, desse conhecimento que a gente pode recomendar. Eu sugiro que você pense nessa alternativa aí para continuar fazendo essa propagação, né, do seu entusiasmo, dessa verdade que se fez tão verdadeira para você, né? E, ao mesmo tempo, se permita ser mais verbo do que propaganda, sabe? Porque existem pessoas que de fato chegam e falam: nossa, Thaís, eu não sei, o que está acontecendo com você? Você está tão diferente. Ou, nossa, você trouxe uma coisa na sua fala a respeito disso e disso, de onde vem, né? Então, ou uma atitude. Então, as pessoas percebem, elas são mais magnetizadas pelo exemplo do que pela palavra, né? Então, eu sinto que essas oportunidades, elas vão acontecer com a permissão de Ishvara e o campo e essa magnetização, porque tem gente que está buscando isso, que só não sabe que isso é Vedanta. E, inclusive, a gente falou sobre isso, que tem gente que está sendo isso sem saber como chama isso, né? Verdade. Então, naturalmente, você cria uma rede de afinidade, né, de magnetização a partir dessa afinidade, que são os semelhantes que se atraem.
Então, naturalmente, você vai acabar falando sobre isso, mas não como uma professora, né? Você vai falar como uma experienciadora ainda desse fenômeno, né? Do que está acontecendo na sua vida acerca desse contato, desse conhecimento, né? Então, como que esse conhecimento tem se manifestado na sua relação com o mundo? Eu acho que é legítimo e é razoável, né, falar sobre isso nessa condição mesmo, nessa posição de entregar para o campo, de devolver para o campo, devolver para a Ishvara essa bênção, fazer uma energia de troca mesmo, né? E de uma forma completamente livre do ego, né? Sem tentar mostrar que a gente sabe alguma coisa, que a gente entende, que a gente está especial, que a gente subiu, passou de fase, passou de ano, não é nada disso, né? Simplesmente falando sobre o quanto nós estamos menos ignorantes do nosso ser e que o outro, que também é o ser, merece estar. Só isso. Obrigada, faz total sentido. O que foi? Desculpa. O que você acha dessa ideia, desse approach? Eu acho que é um caminho, eu acho que é um super caminho, com certeza. Faz total sentido. E essa reforma dessa abordagem, ela vai acontecendo dia após dia. A cada momento que você vai estando à disposição mesmo, colocando sua mente, expondo sua mente a esse conhecimento, você vai reformando a maneira de expressar isso e aprimorando para você mesma em primeiro lugar, né? Então é aquilo que eu falei para vocês, que Mário me falou uma frase, um versículo lá do Bhagavad Gita que tinha duas expressões importantíssimas que eu não sabia. E eu já li Bhagavad Gita umas 3 vezes. Eu nunca tinha me dado conta daquelas expressões, do quanto elas são profundas, né? Então, isso vai transformando. Então, o que eu concluo com isso? Que nesse momento, nesse instante, naquele instante que eu já vivi, a minha mente estava preparada para assimilar mais esses dois conceitos, né? E isso é um fenômeno que vai acontecendo, por isso que se chama autorrealização. Vai acontecendo à medida que eu vou me realizando, que eu vou me permitindo e me abrindo para esse conhecimento, né? Então é uma coisa muito pessoal. E é por isso que alguns sannyasis não acreditam no repasse de conhecimento e não deixam de se aprimorar e fazer sua autorrealização em favor do outro, né? Encontram um outro caminho. E que também é um pensamento, é uma forma legítima de enxergar as coisas, né? Cada um está na sua busca individual, ainda que tenhamos alguns voluntários para propagar isso e para acelerar isso, né? De certo modo. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Cris? Indo bem na linha do que a Beth falou, eu sempre me senti muito angustiado em falar da transformação, né? Nossa! E eu fui percebendo, né, neste processo, durante todo o estudo, que nada mais era o meu ego querendo vender uma verdade para o outro. E aquilo não é bonito de ver, e aquilo te incomoda, né? E aí a pergunta, o que você faz com isso? Bom, aí eu comecei a trazer todo o conhecimento para mim, para minha experiência. E eu tenho tido oportunidade, às vezes, aí eu acho que é Ishvara, numa situação no meu dia a dia, da Matrix, ou enfim, e eu me vejo falando de mim, da minha experiência, dentro de um contexto que alguém me perguntou. E eu falo, olha, eu tenho essa visão, sem falar de Vedanta, eu só trago a reflexão que é exatamente o que está na minha cabeça hoje. E eu digo que eu estou no processo de reconstrução, enfim. E este processo de reconstrução traz uma série de perguntas, e eu partilho essas perguntas, mas que a pessoa tem que responder a dela e eu respondo a minha. E é muito interessante, porque eu começo a notar que nessas perguntas que eu faço para mim, e às vezes eu repito para o outro, para que ele faça a reflexão,
está exatamente todo este conceito do Vedanta. Então, eu estou falando do Vedanta sem falar, sem colocar o título Sem do dizer que é Vedanta. Vedanta. E, na verdade, eu estou falando de mim. E isso é muito interessante, porque eu começo a perceber essa relação mudando comigo, conscientemente. Não, eu estou falando que é o meu processo de construção de mim mesmo, de reconstrução, de ressignificar quem eu sou. Então, tem sido algumas experiências incríveis, assim, de autoaprendizado. E na partilha com os outros, eu também tenho crescido muito, muito mesmo, sobre quem eu sou. Incrível, incrível, faz todo sentido mesmo. Quem quer sair propagando e dizendo que está conhecendo coisas legais é o próprio ego mesmo, né? A consciência, ela só se autorreflete. Então, o indivíduo que é realizado, ele é autorrealizado em primeiro lugar, né? Não é realizado na perspectiva de ninguém, de nenhum objeto. Então, faz total sentido mesmo. Por isso que essa busca, ela precisa ser legitimada de acordo com essas qualificações que o Vedanta coloca, né? Você não pode perder de Você colocou vista. no capítulo agora, e o capítulo agora que você falou da iluminação traduz bem isso, né? É um chacoalhão na gente, Sim. colocando a gente de novo no caminho. Com você. Então, se tem três coisas fundamentais que a gente possa resumir essa ópera toda aí, desses 14 capítulos, essas três coisas são as três buscas que não servem de nada, porque essas três buscas são danadas, gente. Elas estão o tempo todo cercando a gente, o tempo todo. Os três gunas, né? E o conjunto de qualificações e valores que eu acho que andam juntos, né? Essas são as três pilares da minha visão, assim, que precisam ficar o tempo inteiro ali em volta de nós mesmo, ao nosso alcance, à vista, sabe? Porque é muito simples a gente escorregar nesses dois primeiros, né? Nos gunas que acabam temperando as nossas vasanas vinculantes, nas três buscas, em primeiro lugar mesmo, as três buscas básicas, que são da ilusão do samsara. E para que a gente consiga identificar as três buscas e o que guna que está predominando, né, em nós, a gente precisa ter a noção dos valores e das qualificações. Então, que a gente consiga se organizar assim para ter isso sempre à mão, sabe? Como fala, manual mesmo do ser humano, que precisa um folhetinho assim, cada um desenvolver sua forma de acessar isso como uma âncora, de uma maneira muito prática no dia a dia, porque isso precisa ficar à vista. Tem gente que tem facilidade de memorizar, né? Mas eu acho desafiador. Eu não sei se alguém aqui teria a mente aí, ao alcance da mente, todos esses itens que eu falei. Mas para quem não tem, então, né, quem não tem essa capacidade de memória, eu sugiro que vocês façam um pequeno resumo, sabe? Um compêndio aí dessas ideias e deixe à vista, deixe ao alcance de vocês, porque direto no dia a dia a gente precisa voltar para esses pontos. E eu digo por mim mesma, né, o que eu tenho vivido. Essa semana mesmo eu tive que parar e discriminar e olhar pelo olhar vedantino, porque algumas coisas aconteceram e eu comecei a pender, principalmente pela busca da segurança, né, porque eu tenho um vasana vinculante relacionado à escassez, que é muito vinculante. E aí, direto, eu me vejo nesse questionamento. Eu falo, não, Thaís, para, entenda, discrimina o que está acontecendo, né, de acordo com o Vedanta. E aí a coisa fica completamente clara quando eu volto para esse conhecimento. Só que isso tem que estar ao nosso alcance, porque se perder, se guardar o livro no lugar que você não alcança, que você não vai achar, fica difícil. Fica difícil porque é muito mais fácil a gente se perder.
né? Esse samsara é totalmente projetado para isso, e não é nada pessoal, né? Então, que a gente consiga se organizar para continuar se expondo ao conhecimento. E tem uma série de coisas, de uma série de formas de fazer isso, e a gente vai continuar trazendo essas alternativas para vocês de acordo com o que a gente está experimentando, né? Aqui na ARC especialmente. Para que ninguém se perca nesse caminho, porque vocês já foram guerreiros de estarem aqui todos esses encontros, né? Até o 14º capítulo. Então, vale a pena nutrir isso, não deixar morrer, porque essa sementinha, ela já até brotou, né? São vários meses que a gente está aqui. Então, só precisa agora lembrar de aguar, porque senão morre mesmo. Mais alguém queria trazer alguma coisa? Queria só contar uma coisa engraçada, que quando a gente começou o estudo do Vedanta, tem um amigo meu que é um grande conhecedor do Vedanta, estudou vários anos, ficou fechado numa comunidade, com mestres, enfim, vivendo uma experiência profunda nisso, nessa cultura e nesse conhecimento. E quando eu falei que eu ia participar de um grupo do Vedanta e tal, aí eu achei que ele, nossa, ele é muito culto, então ele está sempre me ensinando várias coisas legais, indicando leituras e tal. Eu achei que ele fosse falar horas, nossa, que legal, então senta aqui, né? E aí ele falou, pela primeira vez, legal. Aí eu fiquei esperando, né? E ele, a única coisa que ele fez, ele falou, ó, tá aqui o Bhagavad Gita, né? E vai nessa. E aí eu fiquei, nossa, que engraçado, né? Logo isso ele não quis falar nada e tal. E agora eu vejo o porquê, né? Porque o Vedanta chega a ser até um caminho solitário, de certa forma. Porque a gente está aqui em grupo refletindo, mas o exercício é só você com você mesmo, e mais ninguém. Então, isso aí é uma experiência muito íntima e que não dá para você ensinar ninguém. É o negócio que foi colocado aqui da chama da vela. Se você fizer uma transformação interna, você vai encostar na outra vela e ela vai acender no seu convívio, na sua conduta de vida. Primeiro que você vai jogar no campo já essa diferença. E segundo, que na sua convivência as pessoas vão sentir você diferente. E aí, se tiver uma necessidade maior da pessoa vir perguntar, nossa, mas você mudou aí da água para o vinho, você, sei lá, né? Era rajas total, agora você está mais mansinha e tal, o que aconteceu? Aí sim, aquela pessoa teve o chamado, então você se abre. Mas eu não me sinto apta a chegar e falar, meu, estou fazendo... No começo, sim, eu me empolguei em compartilhar. Mas agora, olha como você vai percebendo a mudança. Eu nem tinha percebido, me caiu agora nessa conversa aqui. É muito interessante. Agora eu fico, não tem como eu falar do Vedanta. No máximo, eu vou fazer a mesma coisa que meu amigo falou. Tá aqui o livro, A Essência da Iluminação, vai fundo nisso. É muito isso mesmo. Você sabe que eu até estava falando com a minha mãe outro dia, né, sobre tudo isso. Ela falou assim: como que você tá? Tá tudo bem? Porque a gente acaba ficando tão silencioso nesse processo todo, né? E aí eu falei: ai, mãe, tem uma série de coisas aparecendo aqui no meu campo, mas eu nem vou perder tempo de contar, porque é uma puta perda de tempo. A gente sabe que tudo isso é uma ilusão. Foi basicamente isso. Esse é o nível da conversa, porque como eu sei que ela também tá buscando, ela tá ligada nesse fenômeno todo, né? Então a gente consegue ter essa liberdade para falar. Agora, enquanto eu estava falando, eu estava lembrando que o Mário, a gente comprou uma série de livros aqui lá da editora Vidya Mandir, que é a editora da Glória, né? Que é a professora que a gente vai seguir o Bhagavad Gita. E um deles chama O Valor dos Valores, que é do Swami Dayananda, que é o guru da Glória, né? E o Mário estava falando sobre alguns valores que ele traz, que é complementar a isso que o James trouxe, porque o James também é discípulo de Swami Dayananda, né? O autor desse livro. E aí um dos valores é justamente esse que você falou, que é a contemplação
da solitude, da solidão. Você tem que gostar da solidão para ser vedantino. Você tem que apreciar essa solidão. Porque realmente é um conhecimento solitário. Se você depender da aprovação de outras pessoas sobre esse caminho, você esquece, porque não vai ter. E outro item, outro valor que ele fala é você se independer da companhia das pessoas. Porque quando a gente fica viciado em estar sempre acompanhado, a gente passa a ficar dependente de um acompanhante para o Vedanta, né? E isso não tem como a gente garantir, porque está cada um no seu momento e pode ser que não tenha acompanhante nesse processo, né? E então cada um está no seu ritmo. Pode ser até que você consiga engajar alguém nesse caminho, mas aí ele enrosca numa página X lá, ele pode precisar de meses para processar certas coisas ali. E você precisa seguir, então não dá para se depender. Inclusive, eu e o Mário temos feito isso, né? Eu estou olhando uma obra enquanto ele está olhando outra obra, e a gente vai se encontrando quando é possível, em alguns aspectos, em alguns conhecimentos, porque a gente não pode parar, e eu estou no ritmo e ele está em outro, né? Eu estou num propósito e ele está em outro, porque o meu propósito aqui é da essência, de ficar repassando isso que para mim é riquíssimo, né? A essência para mim é riquíssimo. E o Mário está olhando outras obras justamente para encontrar outros caminhos para as pessoas que já viram a essência, né? Então a gente combinou dessa maneira. E a gente precisa, nós dois, dos nossos momentos, né, de solitude para processar isso tudo. Então, se um dependesse do outro, dessa aprovação, a gente ia parar no meio do caminho, né? Não tem jeito. E então, mesmo as pessoas que estão na mesma casa, se dispondo a uma mesma busca, não necessariamente vão estar na mesma página. E tá tudo bem, né? Então, entender isso e entender que você não depende disso é fundamental para que essa busca seja fluida. Caso contrário, ela vai ficar condicionada a esse aspecto do ego, né? De comparação, de competição, ou enfim, de aparição, qualquer coisa do tipo que não seja legítimo do que o Vedanta está trazendo, né? Está propondo. O Thaís e pessoal, estava até resgatando esses tempos, essa semana mesmo, em linha do que a gente está falando sobre compartilhar ou não, e aí no começo do livro ele fala, talvez, enfim, se me corrija se eu estiver errada, mas ele fala que os estágios do Vedanta, ele fala escutar, refletir, é isso, refletir e assimilar. Em nenhum momento ele fala compartilhar, né? Não, ele só fala escutar, refletir e assimilar. Se a gente parar aí, tá tudo certo. Mas a gente só lembra disso quando a gente, pelo menos eu, só lembrei disso no 14º capítulo, que eu voltei pro primeiro e falei, caramba, era nessa linha. Por isso que o Essência, ele é infindável, né? Ele é um conhecimento que merece ser revisitado N vezes. Inclusive, quando o Mário leu O Valor dos Valores, ele reconheceu ainda mais o valor da essência da iluminação. Ele falou, olha, é incrível o quanto James foi genial, assim, extremamente fiel à obra, né? De uma maneira muito generosa e colocando numa linguagem muito acessível. Conforme a gente vai acessando outras obras mais sofisticadas, assim, em linguagem, a gente vai reconhecendo cada vez mais o valor dessa obra aqui que a gente está vendo. Então, vale a pena a gente olhar e olhar e olhar várias vezes. Mais alguém quer trazer, gente? Bom, então a gente vai encerrar por hoje, aqui no penúltimo parágrafo da página 229, tá? Para a gente dar continuidade amanhã. Então, eu espero vocês nesse mesmo horário. Agradeço mais uma vez e a gente vai fazer agora o nosso mantra da plenitude. Amanhã eu chego no horário, tá?
Eba! Vou te esperar, Val. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão, amados. Amanhã nos vemos, então,